Até agora, Paulo explicou o poder da salvação divina e como ela opera na história do mundo, unindo judeus e gentios em uma nova humanidade em Cristo. Em Efésios, o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 17, o apóstolo continua o assunto da unidade. Este estudo se concentra em 3 temas principais de Efésios 4, de 1 a 16. O primeiro, a unidade da igreja é essencial para a identidade, vida e missão da igreja. O segundo, a unidade da igreja é alcançada quando a igreja olha para a vida triuna da divindade e incorpora os valores e atitudes de Deus. As 3 pessoas da Trindade são diferentes, contudo, eles vivem e agem em perfeita unidade. Terceiro, os dons espirituais são essenciais para a unidade, a vida e a missão da igreja. A lição 7 dessa semana, ela trata do corpo unificado de Cristo. Seja bem-vindo a mais um estudo e é uma alegria ter você conosco para revisarmos o tema da lição da Escola Sabatina nesta semana. Quando tratamos do corpo unificado de Cristo, existe um texto, que é o verso para memorizar, que nos apresenta algo extraordinário a respeito dos dons. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Observe bem, dons têm um propósito. Entendeu? Dons têm um propósito. E quem concede esses dons? Cristo. E ele dá segundo a sua vontade. Uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Mas não esqueça de uma coisa, tem um propósito. Aperfeiçoamento, desempenho e edificação. Aperfeiçoamento do santo, desempenho do seu serviço e edificação do corpo de Cristo. Então os dons, eles não estão a nosso favor. Eles estão a favor da igreja, a favor da missão, a favor do nosso aperfeiçoamento. Não pode ser usado de forma egoísta e sem propósito, ok? Dê uma olhada aí no esboço, aí na tela. São 3 pontos que eu sugiro para a sua abordagem nessa semana. E a palavra-chave, unidade. Quando eu coloco a palavra-chave, é para deixar você, assim, com uma cosmovisão, um contexto de abordagem. Se você tivesse que resumir a lição em uma palavra só, seria unidade. Pelo menos eu fiz isso. Não sei se você faria isso ou se fez isso. Cada um desenvolve o seu aprendizado conforme a percepção, a leitura, o estudo e a capacidade que o Espírito Santo dá a cada um. Bom, então, trate o tema dessa semana sobre 3 tópicos. A unidade, lição de domingo e segunda. Os dons, lição de terça e quarta. E o crescimento em Cristo, lição de quinta. Então você observou que para essa semana a proposta é um estudo sequenciado. Sobre a unidade, primeiro, no Espírito, lição de domingo, você foca que a unidade tem que estar centrada no Espírito. Segunda-feira, a unidade no Senhor, Deus é Pai de todos, Ele é aquele que é sobre todos, isso é a sua transcendência, e Ele está em todos, isso é a sua emanência. Há um só Senhor, um só corpo, um Espírito, uma só esperança, uma só fé e um só batismo. Isso aqui são elementos que promovem a unidade da igreja. Nas lições de terça e quarta-feira, você fala dos dons. E sobre os dons eu destaco 2 tópicos. Cristo exaltado, terça-feira, e dons exaltados, quarta-feira. Cristo exaltado, entenda bem, o primeiro dom que eu preciso receber é Cristo. Lembra na lição que eu tratei do tema da inclusão? Então a primeira inclusão é Cristo na minha vida. Depois eu vou apresentar Cristo para outras pessoas.
Então, esse primeiro dom dado por Deus à humanidade é Cristo. E quanto mais de Cristo, mais dons na devida proporção. Isso aqui é um fator interessante que você pode destacar na lição dessa semana. Quanto eu tenho de dons? Eu tenho de dons na mesma proporção que eu tenho de Cristo na minha vida. Dons exaltados. A lição de quarta-feira apresenta a diversidade dos dons. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essas duas palavras no grego têm o mesmo significado. E o propósito, que é o aperfeiçoamento, o desempenho e a edificação. Eu sugiro, portanto, que a lição de quarta-feira você estude bem o verso para memorizar, recapitule bem, porque a lição de quarta-feira está tratando desse tema. E, finalmente, o perigo das falsas doutrinas, que é aquilo que promove uma ação contrária ao nosso crescimento em Cristo. Só é possível o crescimento em Cristo seguindo as orientações da sua palavra. Mas existe um risco que pode travar o nosso crescimento, que são as falsas doutrinas. Então, Paulo nos adverte: não sejais como crianças, não sejais como ondas que vão e voltam, e nem ajam como no jogo da sorte. Viver crescimento em Cristo é viver com maturidade, com segurança e com propósito. Não é um jogo de sorte, é uma escolha que você fez. Eu finalizo apresentando pontos importantes da lição dessa semana. Primeiro, a unidade da igreja é essencial para a identidade, vida e missão da igreja. Segundo, a unidade da igreja é alcançada quando a igreja olha para a vida triuna da divindade e incorpora os valores e atitudes de Deus. E terceiro, os dons espirituais são essenciais para a unidade, a vida e a missão da igreja. Olha, se você quiser ampliar um pouquinho mais esse tema, vá rapidinho lá em livro de 1 Coríntios, capítulo 12, e você vai ler sobre os dons. E ali há uma metáfora ligada ao corpo, como uma unidade plena, sob o comando do cabeça, que é Cristo Jesus. Muito interessante essa metáfora e ela pode ajudar você no estudo da lição dessa semana. Que Deus te abençoe e te conceda sabedoria para a abordagem do tema. Obrigado por acompanhar nosso canal. Se inscreva, compartilhe, deixe também a sua participação, a sua contribuição, a sua fala e que Deus te abençoe. Nós nos encontramos na próxima semana. Até lá!